Aleluia. E esse tema, transformadas. Eu acredito que é tudo que nós queremos ser, né? Quem aqui quer ser transformada pelo Senhor? Aleluia. E a reforma, muitas vezes ela nos causa alguns probleminhas, né? Quem já fez reforma na sua casa? E a reforma, ela traz um pouco de transtorno. E essa reforma que nós vamos, que o Senhor está fazendo dentro de nós, muitas vezes ela acaba causando alguns transtornos. Quando a Ângela estava aqui pregando, eu fiquei pensando, né? Meu Deus, quanta coisa temos para corrigir como filhas de Deus, como servas do Senhor. E hoje ainda, eu tenho certeza que você vai sair daqui com muitas respostas. O Senhor, Ele quer falar com você de uma maneira inteligível, de uma maneira única. Para cada um aqui, o Senhor tem algo. Cada um aqui. Foi falado aqui a respeito de sentimentos tóxicos. Talvez o seu sentimento não seja aquilo que eu já senti ou aquilo que eu sinto. Mas eu sei que o Senhor, de uma maneira personalizada, Ele vai tratar cada uma de nós aqui. Amém? Glória a Deus. E o meu tema é o meu lugar de filha. Oh, glória! Quantas são filhas aqui? Glória a Deus. Olha que lindo, gente. Ai, que lindo. Não tinha visto. Meu lugar de filha. E olha o pai atrás amarrando o cabelo. No meu caso, né, gente? Se tiver seco, o pai vai ter que pegar assim, porque é uma árvore. Glória a Deus. Aleluia. E lá em Salmos, coloca lá para mim, Alanis, por favor. Gente, eu vou correr, porque nós estamos um pouco atrasadas, mas eu sei que o Espírito Santo vai conduzir, vai falar o coração de vocês. Salmo 139, do 13 a 16. Eu nem me apresentei, algumas não me conhecem. O meu nome é Renata, eu sou esposa do Gustavo. Eu sirvo aqui na igreja há 15 anos, para a glória de Deus. Eu tenho o Vitor, meu filho, ele estava aqui tocando. E tenho o Miguel, de 4 anos, que está pirulitando ali atrás. E eu estou muito feliz por mais essa rica oportunidade. Esse é o 5º congresso. Ontem nós estávamos aqui, né, amiga? Trabalhando, fazendo as coisas. E quando a gente começa... Gente, Deus, Ele é lindo e intencional. Quando nós começamos a fazer algo, parece que vai dar errado. Quando você começa a fazer... Não é, amiga? Quando a gente começa a fazer, parece que vai dar errado. Quando começamos a fazer essas letras, aí trouxemos a letra estava na canela. Ah, mas essa letra está pequena. Aí... foi fazer outra coisa, mas não é assim. Foi fazer, mas não é. E quando nós vemos o resultado final, que alegria. E Deus, Ele te vê exatamente assim, lá no final do processo. O Senhor não está te vendo toda bagunçada, Ele está te vendo já engatada, Ele já está te vendo abençoada. E isso, Ele só faz com os filhos. No nosso caso, com as filhas. Amém? E lá no Salmo 139, do 13 a 16, diz assim: Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo, porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso. E eu sei disso. Pode ir. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Aleluia. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro. Levante suas mãos assim, querida, e diga assim: os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro. Quando ainda nenhum deles existia. Quando o Senhor, Ele olha na palma da mão dele, Ele vê seu nome lá. Quando Ele olha na palma da mão, Ele fala: não posso me esquecer dessa minha filha aqui. Eu continuo com ela. Aleluia. E aqui está dizendo, em um desses versos que nós lemos, diz: tuas obras são maravilhosas. E eu quero dizer que você é maravilhosa.
Aquilo que quando Deus ele nos fez, quando ele fez tudo, ele falou que era bom. Mas quando ele foi fazer o homem e a mulher, ele falou: isso é muito bom. Quando o Senhor olha para mim e ele olha para você, ele fala: ela é maravilhosa. Apesar de você não entender isso, o Senhor está te chamando de maravilhosa hoje. Muitas pessoas foram criadas sem a figura de um pai. E eu não vou pedir para você levantar a sua mão aqui, mas você sabe quantas pessoas aqui não tiveram seu pai presente, ou seu pai, você tinha ele perto, mas ele era abusador. Talvez seu pai era uma pessoa que bebia demais, um pai ausente, talvez um homem que você nunca pôde contar, um pai agressivo, alguém que realmente não tinha aquela figura paterna. Ou então você tem a lembrança do seu pai, ela pode te trazer até uma certa tristeza. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas aqui cada um aqui tem uma história. Eu sei porque eu tenho a minha. Aleluia. E o Senhor, de fato, quando nós entramos na casa do Senhor, quando nós entramos na igreja, nós conhecemos a Deus como, gente? Como Salvador. Não é assim? O Senhor me salvou. Mas aí, conforme vai passando o tempo, o Senhor ele começa a se apresentar como para nós? Como um pai que se compadece do seu filho. Nós nunca entramos na igreja já acreditando que ele é um pai. Nós sempre achamos que ele é do corpo de bombeiros, ele é o Salvador. Não é assim? Muitas de nós, pelo menos isso aconteceu comigo. Apesar dele sempre ser o Senhor, ele também quer revelar para mim e para você a glória dele como pai. E muitas de nós têm essa figura de Deus quebrada. E eu quero falar algumas coisas a respeito disso. O Senhor é um pai perfeito. A perfeição da paternidade de Deus é imutável. Por quê? Porque a paternidade de Deus está no DNA dele. Ele é pai perfeito e acabou. O Senhor, ele é o pai. E Deus não tem nenhum desafio e ele nunca foi desafiado a ser pai. Na verdade, o desafio é de nós nos colocarmos debaixo da paternidade dele. O desafio não é do Senhor de ser pai. O desafio é de nós aprendermos a ser filhas. Nós temos dificuldade em ser filhas. E Deus é segurança, ele é suprimento, ele é um pai amoroso, ele é um pai bondoso, ele é um pai que expressa alegria para nós, ele é zeloso. Vamos lá em Efésios 1, do 5 ao 7. Aleluia. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Tem uma outra versão que diz assim: em amor, Deus nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo. Para sermos adotados. Tem um louvor que diz assim: o Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão e hoje sou filho. E nós muitas vezes não entendemos este processo em Deus. E o Pai, ele realmente nos adotou para algo mais. Olha só, falamos de um pai maravilhoso, afetivo, amoroso, e ele realmente é tudo isso. E sem medo de errar, a maioria dos cristãos, independente de ser homem, mulher, jovem, já adulto, a pessoa mais amadurecida na fé, muitas vezes não concebe Deus como seu pai. E se nos falta receber desse amor, se não desfrutamos dessa ligação, o problema nunca vai estar nele. Porque ele é um Deus bem resolvido. Ele já disse para você que ele quer ser o seu pai. A questão é que nós não nos colocamos neste lugar, nós temos dificuldade em entender a plenitude da adoção.
nós temos dificuldade de saber que nós somos adotadas por Ele, por meio de Cristo Jesus. Imagine essa cena, meninas. Os pais com boas condições, aí foi lá um papai, uma mamãe, e eles foram ali num lugar onde, no abrigo, como é o nome, gente, do lugar que adota crianças? Orfanato. Imagina que foi um papai e uma mamãe, ali um casal no orfanato. Olha só. Aí eles chegam e falam assim: olá, nós gostaríamos de adotar a Renata, mas primeiro precisamos de algumas informações. Ela tem onde morar? Ela tem dinheiro para custear os seus estudos? Ela tem condição de ir para a escola? Ela tem condição de comprar roupa, sapato? Ela tem dinheiro? Ela pode preparar as suas refeições? A pessoa que está ali ouvindo, recebendo aquele casal, ela vai falar assim: como assim? Você quer adotar uma pessoa para você receber algo? Olha só, a pessoa que está ouvindo ali diz assim: um momento, vocês não estão adotando a Renata pelo que ela possui, vocês estão adotando ela pelo que ela precisa, e ela precisa de um lar, no caso da adoção. A pessoa que vai lá adotar, ela nunca vai adotar por aquilo que eu tenho, mas por aquilo que eu preciso. E o Espírito Santo, ele faz isso conosco. Ele vem, nos resgata, mas não por aquilo que nós podemos dar. Ele sabe que a gente não tem nada. Nada, nós não temos nada para oferecer, é por aquilo que Ele quer fazer por nós. E vocês estão adotando ela pelo que ela precisa, e ela precisa de um lar. E Jesus, Deus, Ele faz exatamente assim. O Senhor não nos adota pelo que possuímos, porque na verdade, sem Ele nós não temos absolutamente nada. Nós não temos nada. Se alguém perguntar o que você deixou para seguir Jesus, certamente você vai ter que responder nada, porque fora dele você não tinha nada. O que nós tínhamos era um mero engano. Amém? E Deus, Ele te adotou e te levou para casa. O Senhor me adotou, Ele falou: Renata, agora você vai andar comigo. E sabe o que Jesus Ele fez com você? Ele te deu um lar. Um lar espiritual para você morar. O nosso tema para este ano é transformadas, ô glória. E eu tenho certeza que todas nós queremos viver isso de maneira integral, totalmente. Quando nós falamos de transformação, é bonito, né? Nossa, transformadas, é bonito. Mas e viver? E na prática, é fácil? Não. Vai precisar de um esforço de Deus somente? Um esforço nosso. O símbolo que foi usado para transformação, qual que é, gente, esse ano? As borboletas. Como vocês podem ver aqui, gente, essas borboletas estão lindas, não estão? Linda, né? E como este animalzinho nos ensina, né? E eu quero falar um pouquinho dele. Quer ver só? A borboleta, ela começa com um desafio. O primeiro desafio começa com o ovo na folhagem. Vocês vão entender por que eu estou falando desse animalzinho. O Senhor ministrou isso muito ao meu coração. Ela começa colocando ali os ovinhos, né, na folhagem. E nós vivemos exatamente dessa maneira diante de Deus. Coloca para mim, por favor, Salmo 139, 16. Aleluia. Salmo 139 diz assim: Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. O ovinho era nada. Exatamente como nós no ventre da nossa mãe. Seres informes. Não tinha forma de nada. Esse ovinho é exatamente assim. E o Senhor, Ele vai cuidando. Ele vai ali moldando, cuidando para quê? Porque Deus não está olhando aquele ovinho. O que Ele está olhando? A borboleta. Ele não está olhando aquela coisa informe. Quando tem ali um bebezinho sendo gerado no ventre da mãe, que não tem cabeça, é só um girino. O Senhor está vendo o cabelo, o Senhor está vendo os olhos, Ele está vendo tudo. Aleluia. E a próxima fase da borboleta é ser uma larva.
E eu achei interessante, o Senhor ministrava o meu coração, lá em Isaías 41:14. Coloca para mim, por favor, Isaías 41:14. Aleluia, diz assim: o Senhor diz ao seu povo: você é pequeno e fraquinho, mas não tenha medo, pois eu, o Santo Deus de Israel, sou o seu Salvador e o protegerei. Mas na versão que eu li, está dizendo assim: não temas, ó bichinho de Jacó. Não temas. E tem uma versão que está falando, chamando vermezinho. Quando você vê aquela lagartinha, ela não parece um vermezinho? E Deus está falando assim: não temas, não temas. E está dizendo: eu mesmo, Senhor, te ajudarei, diz o Senhor, o teu Redentor. E a segunda fase, ela é muito conhecida, ela é muito famosa. Essa segunda fase, que é quando o bichinho ela vira lagarta. Todo mundo já viu lagarta aqui, né, gente? Então ela tem vários nomes: lagarta de fogo, mandruvá, taturana. Tem vários nomes, né? A lagarta de fogo normalmente é aquelas peludinhas, né? E talvez muitas de nós estamos aqui nessa fase. Você já colocou a mão numa lagarta de fogo? Alguém já colocou a mão? O que acontece quando põe a mão ou toca? Queima. Nós muitas vezes estamos nessa fase. Colocou a mão, queimou. Não dá nem para ser chamada de lagarta de fogo. É quase um dragão de Komodo. Tá saindo fogo pela boca. Né? A pessoa te olhou torto, queimou. Eu tenho certeza que ninguém, tirando os bebês que estão aqui, ninguém ainda não passou por essa fase. Todas nós já enfrentamos isso. E a refeição da taturana... eu escrevi um negócio que eu achei engraçado. As pessoas, quando vê esse bichinho, elas têm duas reações. Ou elas matam, ou elas saem correndo. Mas elas têm aversão. Normalmente, quem é que fala: ai, que lindo! Que lindo! Ninguém. Só que Deus não está olhando aquela taturana, aquele bichinho, aquela lagartinha como uma taturana. Ele está vendo lá o produto final. Ele está vendo lindas borboletas, coloridas borboletas. Ela está ali passando por um processo. E é um processo que não dá para pular. Não tem como ela de ovo, ela passar a ser borboleta. E a refeição delas é folha. Elas comem muito. Elas devoram tudo o que elas encontram. E elas não têm beleza e nem atrativo nenhum. E talvez você esteja se sentindo assim. Talvez hoje você esteja exatamente assim. Parece que eu não tenho nada de bom que agrada ao Senhor. Talvez você esteja realmente se sentindo rejeitada por várias situações. Mas ela está no estado natural de uma lagarta. Ela reage como uma lagarta. A lagarta come como uma lagarta, né? E ela está num estágio como se nós chamássemos de criança. Ela é uma criança, ela é uma borboleta criança. E sabe o que a palavra do Senhor ela nos diz? Lá em Mateus 1, Jesus disse: a não ser que você se converta e se torne como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. E criança, com certeza absoluta, lembra a paternidade. Quando você lembra, você fala filho, você sempre remete os seus filhos como alguém pequeno. Que principalmente, quantas aqui são mães? Aleluia. E as que não são vão ser em nome de Jesus. E os filhos, mesmo que eles já estão numa fase madura, né, que nem eu tenho o Vitor de 22 e o Miguel de 4, é um desafio. Porque com um eu falo de uma coisa e com o outro totalmente diferente, né? Bem diferente. Só que eles dois, eu tenho que ter responsabilidade com eles de uma maneira integral. E o pai, ele quer fazer isso conosco. O pai não quer, por exemplo, que o filho seja independente. Vou dar um outro exemplo aqui. Posso usar você, pastora? Olha só. A pastora ela é muito, muito cuidadosa com a Daiane. E a minha mãe ela é cuidadosa, mas a pastora ganha. Aí, olha só, ela chega na casa da Daiane, se a Daiane tiver falado para o esposo dela, por exemplo, eu não estou me sentindo bem ontem, eu até falei isso para você, né, Si? Eu não estou me sentindo bem hoje. Quando ela vê o pai e a mãe,
ela fala assim, ai, eu não estou me sentindo bem. Por quê? Os filhos, eles têm aquela dependência. Isso é coisa de filho. E Deus, Ele quer que a gente se coloque nesse lugar, nele. E nós muitas vezes queremos ser dura, nós queremos colocar fogo em tudo. Entende? O Senhor, e eu vou falar algo para vocês. É um privilégio aprendermos a ser filhas. Quando nós nos colocamos debaixo da paternidade de Deus, quem ganha somos nós. Aí ontem, eu não vou entrar aqui em detalhes, estava conversando com a pastora sobre isso, e ela estava falando a respeito da família dela, de como foi transformada a família dela, só porque a Daiane se colocou como filha. Só porque ela quis ser filha, porque ela poderia não ter a opção de querer ser. E sabe de uma coisa? Ela precisou se fazer como criança, ela já era adulta. Quando a pastora casou, ela já era uma moça, já era uma mulher. Uma moça não, ela já era uma mulher, né? E ela se colocou como criança. E sabe quem é a mais beneficiada quando nós nos colocamos como criança diante de Deus? Nós! Aleluia, porque somos muito abençoadas. Esse é o propósito de Deus nas nossas vidas. Que nós não olhemos para Ele somente como Senhor, como Salvador, que Ele é. Mas que nós venhamos olhar para Ele como nosso Pai. Aleluia. E a criança, o pai, eu tenho certeza que ele fica triste. Quando nós começamos a andar... O pai, ele quer que você cresça, amém? O pai quer que você amadureça, o pai quer que você seja bem-sucedido. Essa é a função do pai. Porém, sabe uma coisa que o Senhor, como nosso pai, Ele não quer? Que a gente tenha uma vida independente. Tem um louvor que diz, quero ser como criança. Aleluia, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes eu sou levada pela vontade de crescer. Eu saio queimando todo mundo e deixo de simplesmente crer. A Taturana, ela faz isso. Ela sai queimando todo mundo. E Ezequiel 47, eu não passei para ela, mas eu quero ler aqui. Aliás, eu nem vou ler o texto porque a gente precisa correr. Fala sobre um rio que sai do trono de Deus. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? Todas as vezes que Ezequiel ele era chamado para entrar mais fundo no rio, ele não ia sozinho. Quanto mais profundo, mais dependente de Deus. Porque a Bíblia fala assim, e mediu 500 côvados, e o homem me levou para os joelhos, e mediu mais 500, e agora na cintura, e mediu mais tanto, e agora já não dá mais pé. Só que nenhum desses lugares, que eram tão profundos, ele foi sozinho. Então muitas vezes nós queremos ir para lugares longe, queremos ir muito alto, ou queremos ir muito profundo, mas sem a presença do Pai. E nós não vamos muito longe sem Ele. Infelizmente, essa é a verdade. Nós não vamos longe sem o Senhor, como nosso Pai. Aleluia. E a dependência de Deus traz sobre nós conhecimento de quem é o nosso Pai e de quem é o nosso Deus. A outra fase da borboleta se chama pupa. Pupa, diga aí, pupa. Ou casulo, né? Que é o que a gente conhece. E todas nós, sem exceção, passamos por essa fase. Essa é a fase do casulo, né? E obrigatoriamente todas nós entramos. Este lugar está só você e Deus. E pode acreditar, meninas, é o suficiente. Você e Deus é o suficiente. A lagarta no casulo não tem uma janelinha, ela para de enxergar. Ela não tem uma janelinha para ela abrir, né? Ela fica ali totalmente no escuro. E quantas vezes nós estamos assim? A lagarta no casulo não pode chamar ninguém para ficar com ela. É só você e Deus. E se alguém tentar tirar a lagarta... É lagarta que fala. Eu estou falando largata. A lagarta. Se você tentar tirar o bichinho de dentro daquele casulo, sabe o que acontece? Alguém pode me falar? Ela morre. Porque é interrompido o processo de transformação.
E o que o Senhor não quer é que a gente interrompa esse processo, porque há morte. Neuci falou aqui sobre isso. Nós não podemos interromper esse lugar que nós entramos muitas vezes, principalmente quando Deus te coloca. Se Ele te colocou naquele lugarzinho, fica lá, mas fica com Ele. E este é um estágio de complexa transformação, literalmente de dentro para fora. É um lugar que somos assistidos por Deus, e isso é para nós o suficiente. Este é um momento em que a lagarta deixa de ter pés. Eu achei muito interessante, eu estava lendo a respeito dessa transformação, e a lagartinha, ela começa a se deteriorar. E ela fica ali durante algumas semanas para ter esse processo de metamorfose, como é chamado, e ela começa a tomar o suco gástrico. É a única coisa que ela tem. Ela começa a tomar aquele caldinho dela, e ela deixa de ter pezinhos, ela fica totalmente desfigurada nesse lugar. E este lugar, ela aprende a fazer algo que nós precisamos também, porque ela não tem mais como. Se você olhar uma lagartinha, você vai ver que ela é voraz. Todo lugar que ela está ali comendo folhinhas. O lugar do casulo é o lugar onde você vai aprender a jejuar. O lugar do casulo é onde você vai aprender a orar. O lugar do casulo é onde você vai aprender a ficar realmente disposta para o Senhor. Não vai ter mais, porque sabe por quê? Não tem atrativo para você. Não tem atrativo para mim. É só nós e Deus neste momento. E não somente a borboleta, mas tudo que passa por transformação fica melhor depois. Oh, glória! Tudo que passa por transformação depois fica muito melhor. Quer ver uma coisa? Quando você pega um cacho de uva e a uva está ali, aquela uva bonita, fala um preço de uma uva bem cara aí, alguém. R$25, vai, uma uva cara. O quilo, sei lá, R$25. Agora, depois que ela passa pelo processo de ser amassada e de ser fermentada, de ficar ali, porque ela fica no escuro, depois que ela é amassada, quanto que vocês já viram uma garrafa de vinho? Tem garrafa de vinho de R$200 mil. Depois do período de transformação, ela passa a valer mais. Aleluia. E a azeitona? Quantas pessoas já viram aqui? A azeitona, quanto tempo ela dura? Na geladeira. Depois de aberta. Ela dura uns dias, né? Depois ela começa a mofar. Se você não usa logo, ela começa a embolorar. Mas e ela, depois que ela foi totalmente espremida, que ela foi passada na moinha, o que acontece com ela? Ela vira um azeite. Aleluia. E o processo de transformação, sabe para que serve? Para ela durar mais. O processo de transformação é para ela durar mais. E quando estamos passando este processo, eu quero que vocês guardem isso no seu espírito, meninas. Quando estamos passando por este processo, Deus não está perto ou bem perto. Eu quero que vocês repitam comigo. Quando estamos passando pelo processo de transformação, o Senhor não está perto, nem bem perto. Ele está dentro. O Senhor está dentro. No casulo. Pode aplaudir o Senhor, meninas. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando nós nos colocamos neste lugar de transformação, como filhas que somos, o Senhor começa a fazer algo novo. Aquilo que nós não imaginamos que ia acontecer, o Senhor começa a fazer. Aleluia. E Ele está dentro, já é tudo que nós precisamos. Mesmo que pareça que você não tem nada, mesmo que você olhe para fora, aliás, nem dá para olhar para fora, gente. No casulo você não vê nada, você fica cego, né? Não dá para ver nada naquele lugarzinho apertado, escuro, que só tem a respiração e só. Os pezinhos somem, aquele corpo ele vai se transformando em algo. E se for interrompido, é como se fosse um aborto. Ele acaba ali, aquele processo ele para ali. E o Senhor é um Deus que nos faz voar. E eu não tenho dúvidas disso.
O Senhor não quer que a gente continue o ciclo da nossa vida como uma lagarta. Muitas vezes nós nos arrastamos em muitas circunstâncias e situações. Se eu perguntar aqui, muitas de vocês vão dizer que já se arrastou e às vezes continua até se arrastando em determinadas situações. Aí você pode pensar, será que eu vou voar? Será que eu vou voar? Por que Ele me deixou aqui sozinha neste casulo? E a resposta é bem simples. Se Ele te deixasse para fora deste lugar, você passaria a vida toda se arrastando como uma lagarta. Tem lugares nas nossas vidas, todas aqui sem exceção, que o Senhor Ele nos tira de cena. Ele tira aquilo que você tinha. Eu sei, gente, o que eu estou falando. Ele tira aquilo que você acha que era seu porto seguro. Ele tira aquilo que você chama de fé, porque Ele quer te mostrar o que é realmente viver em fé. Olha, meninas, eu tinha certeza absoluta que eu sabia o que era fé. Eu tinha em mim isso. Eu me achava uma pessoa, não, eu tenho fé. Eu tenho fé. E até certo período da minha vida, eu vivi isso com muita alegria, porque para mim isso era uma verdade. Porém, o Senhor, Ele sempre quer te levar para lugares superiores. E para Ele te levar para esses lugares, você vai ter que abandonar a velha natureza. E essa velha natureza que é difícil de você chutar. Porque nós estamos acostumados, estamos acomodadas. E enquanto Ele não tira de nós, nós não aprendemos a viver o novo de Deus. Eu perdi algumas coisas e o Senhor tem me falado isso muitos dias. Não olhe para o que você perdeu, continue olhando para frente. Continue olhando para frente. Alguém aqui já escalou o pico? Pico do Jaraguá? Eu não sei quantas de vocês foram pela trilha. Eu fui. E eu fiquei com muito medo, porque chegou um momento que eu tive que realmente escalar as pedras. Não fui pela rua. E eu era criança. Aliás, eu fui escondida da minha mãe. Se eu morresse até hoje, ela estava procurando. E quando eu estava subindo, chegando num certo momento, não dava para voltar. Ou você terminava a subida, ou não tinha como descer. Era extremamente perigoso, ainda mais para mim, que eu era criança. Então, o Senhor, Ele está te chamando para subir, para completar o lugar que você precisa chegar. Aleluia. E tem um louvor, queridas, que eu gostaria que vocês colocassem a mãozinha aí no seu coração. E esse louvor diz assim, fecha os seus olhos, meninas. Esse louvor, ele diz assim: é tempo de quebrar cadeias. Pode cantar. Aleluia. E a Deus somente adorar. Dele vou depender. Sua face eu vi, e o mesmo nunca mais serei. A luz brilhou e eu posso ver. A verdade libertou todo o seu ser. A verdade do Senhor liberta todo o nosso ser. Ainda que você esteja num casulo muito apertado, o Senhor está te vendo como essas borboletas aqui, coloridas. O Senhor não está te vendo como um produto inacabado. Sabe por que Ele faz isso? Porque Ele é Pai. O pai, ele pode, quando a criança nasce, a criança pode nascer feia. Minha mãe falou que eu só tinha beiço. Bom, continua, né? A minha mãe falou que gente, ela falou, e eu tenho algumas fotos que, infelizmente, bom, vocês viram aqui, né, gente? Aleluia. Então, eu tenho certeza que o Senhor está trabalhando na minha vida. Eu entrei no casulo, e daí, o Senhor estou no processo ainda. Glória a Deus. Mas, quando nascemos, o filho pode ser feinho. O que a mãe fala? Quem aqui nasceu? Gente, eu não vou perguntar quem é que teve filho feio, que ninguém vai levantar a mão, né? Porque
o filho pode ser feio, mas aí você fica, mas é lindo. Meu Deus, que bebê lindo. É mentira ou não, gente? É verdade, não é? É pela fé. Quando nós olhamos para o bebê pode nascer assim estranho. Gente, eu sempre falava assim para as minhas amigas, todas as minhas amigas, ó, não ri quando você estiver grávida, porque nasce igualzinho. Eu sempre falei isso. E eu ia trabalhar com a Ercília, eu falei isso para a Daiane também muitas vezes, quando eu via que ela queria rir, eu não ri, que vai nascer igual. Por quê, gente? Porque aconteceu comigo. Vou contar correndo, tá, o horário. Um dia a gente estava num lugar e eu vi uma pessoa com a sobrancelha muito grande. E eu estava grávida do Vitor. E eu devo ter rido, eu acho que eu ri uns 40 minutos sem parar, eu passei mal. Porque aí ele ficava todo, chamando o menino de todo. Ô, Albieri! Aquele Albieri da televisão que tinha o todo aqui. Ô, Albieri! E, gente, eu ria. Aí eu lembro que algumas pessoas, ó, não ri, não fica reparando, não sei o quê. E eu ficava, mas aquilo ficou na minha mente. E todo dia eu dava uma risadinha daquilo, eu lembrava e eu ria. E foi até o final da gestação. E eu ria. E quando eu vi a pessoa, então, sem a pessoa me cumprimentar, eu... mas eu estava rindo da sobrancelha dele. E aí, gente, quando o Vitor nasceu... Gente, não conta pra ele. Quando ele nasceu, sem brincadeira, demorou 3 meses para cair o pelo da cara. Não tô brincando, gente. Não tô brincando. O coitado dele. Nasceu com muito pelo na cara. Gente, eu fiquei assustada. Então, quando foi do Miguel, eu já estava esperta. O que eu fazia? Não reparava em nada. Não reparava em nada. E aí... eu não reparava e eu ia trabalhar com a Ercília todos os dias. E a Ercília é sarrista. E aí, tipo, vai passando uma mulher na rua, ela, olha lá, não, olha isso. E eu, Ercília, eu não vou olhar. E eu não olhava. Ela ria sozinha. Eu não, tô falando sério. Olha lá. Gente, 35 quilômetros com essa mulher. Para ir, 35 para voltar. E ela sempre dava um jeito de me achar alguém para ela rir. E eu não olhava. E aí, o Miguel nasceu. Lindo. Mas, quando eu vi o Vitor... Ah, não, gente. Quando eu vi ele, meu Deus, eu pensei, quanto pelo. Mas esse não é o normal. O normal é que a mãe olhe o filho e fale, que lindo! Meu Deus, o meu filho é lindo. O Vitor, eu comecei a falar que ele era lindo quando ele tinha uns 2 meses. Que aí caiu o pelo, né? Aí dava para ver a cara, a cor da pele do rosto. Mas, quando nasce, a mãe fica toda desmontada. Né? Ai, a criança não nasce com cara de ninguém. É a cara do fulano, mentira. É só ela que está vendo. Deus é assim comigo e com você. Quando ele nos olha, ele não fala, nossa, que lagarta feia. Ele não olha assim, ele fala, menina, olha, Jesus, chega aqui. Olha essa borboleta aqui, que linda. Olha essa borboleta, olha essa Kátia, que linda. Ela é linda. É assim que o Senhor nos olha todos os dias. E a borboleta não se arrasta. Não, desculpa, meninos, eu não quero ler isso aqui, não. Queridas, quando somos totalmente transformadas, quando saímos do casulo, aquilo que aconteceu dentro de nós, no secreto, é exteriorizado. Quando nós estamos nesse lugarzinho, guardados pelo Pai, e nós saímos, todo mundo consegue ver a beleza da criação de Deus nas nossas vidas, porque algo acontece. E a transformação, ela não tem como ser de fora para dentro. E só quem faz isso é o papai. Nós não conseguimos fazer isso sozinhas. E o pai, ele nos leva a uma grande transformação. Imagina que a borboleta, ela estava ali comendo as folhagens, e ela come muitas folhinhas. Ela fica mais ou menos 3 semanas, ou algumas fica o tempo de inverno todo, depende do tamanho e do tipo, né? Elas ficam ali para poder serem modificadas, passar pela metamorfose. Hoje nós estamos aqui para passar por uma grande metamorfose no nosso coração.
eu não tenho dúvida que o Senhor, Ele quer expressar a beleza dEle em você. Eu estava contando para as meninas do discipulado, estou terminando, gente. Eu estava contando para elas que tinha um pregador, tem um homem, que ele estava ali ministrando a palavra, ele era médico e ele largou a profissão para ele poder ministrar. E ele foi pegar o trem. E quando ele entrou no trem, isso há muitos anos atrás, hoje ele tem até aviões, é uma pessoa abençoada. E ele falou que quando ele entrou no trem, ele viu que tinha uma senhorinha bem velhinha seguindo ele. E ele falou, meu Deus, por que essa senhora está me seguindo, gente? Aí estava muito cheio o trem e ela deu um jeito de de chegar perto dele. E aí ele falou, eu sinto que ela quer falar comigo, né? Que ela não para de me olhar. Aí ela ficou olhando para ele, ela falou assim, você é Jesus? Aí ele falou, não senhora. E ela falou para ele assim, continue, você está muito parecido com ele. O que o Senhor quer como pai é que nós venhamos a nos parecer com Ele, como filhas. Filhas que se parecem com o Pai, filhas que refletem a glória de Deus. Aleluia. E a borboleta, ela não se arrasta como lagarta. A borboleta, ela fica ali voando. Quando ela sai, né, ela já não fica mais naquele processo de se arrastar. Lembra que eu falei para vocês que quando ela entra dentro do casulo, ela deixa de enxergar? Vocês sabiam que quando ela sai do casulo, ela sai com muitos olhos? Depois vocês estudem lá a respeito das borboletas. Ela sai com muitos olhos. E olha que coisa interessante, a transformação da borboleta é tão extrema que agora ela sente o gosto pelos pés. A borboleta não sente o gosto somente pela língua, né? É uma trombinha, uma pequena trombinha a boquinha dela, mas ela sente o gosto pelos seus pés. Em Romanos 10:15, está dizendo assim, quão formoso os pés dos que anunciam o evangelho da paz, que trazem alegres novas de boas coisas. Lembra que eu falei aqui que o casulo não dava para enxergar nada? Ela, depois que ela sai desse lugar, que ela consegue sair do processo de ser uma lagartinha, o Senhor não tira ela desse casulo da mesma maneira. Ela já sai assim, ó, transformada. Eu quero que vocês se coloquem de pé. Nós vamos adorar ao Senhor, porque está chegando um tempo, e aliás esse tempo é hoje, que é tempo realmente de nós quebrarmos cadeias. O Senhor quer nos restaurar. O Senhor quer trazer a glória dEle sobre as nossas vidas. Talvez você está nesse processo de casulo. Talvez você esteja escondida neste lugar. Mas saiba de uma coisa, tem um tempo para entrar e tem um tempo para sair. Tem tempo para sair. O Senhor não quer que você fique para sempre neste lugar. Esse lugar é só por um momento, é por um tempo. E esse lugar parece que ele é tão solitário. Meu Deus, eu não tenho ninguém. Oh, meu Deus, nós temos o Senhor, nós temos o Papai. É o suficiente. Aleluia, é o suficiente. Queridas, quando eu nasci, o Senhor, Ele realmente começou a fazer uma transformação na minha vida. Desde o ventre da minha mãe, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvidas disso. No ventre da minha mãe, o Senhor mudou o meu destino. Acredite no que eu estou falando para vocês. No ventre da minha mãe, o Senhor falou assim, vou mudar o destino dela assim que ela nascer. Aleluia. E quando você nasceu, o Senhor também olhou para você e Ele falou, eu vou mudar o seu destino, eu vou mudar a sua sorte. Aleluia. E o que o Senhor quer de nós é que nós venhamos nos colocar neste lugar de filhas, neste lugar de amadas, neste lugar de servas. Aleluia. Neste lugar de parecidas com Ele. Quantas aqui querem se parecer com Ele? Aleluia. Eu quero cantar.